E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e a gente tá aqui para conversar sobre o capítulo de número 32 da novela Terra e Paixão. Caso você caiu de paraquedas, aqui nesse canal a gente fala de novela, vai vir aí Fuzue, vai vir aí a primeira parte de Todas as Flores e também Elas por Elas e mais algumas outras novelas que eu vou trazendo aí para vocês devagarzinho. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento desse canal e eu conto muito com o apoio de vocês para isso. Bom, vamos começar falando aqui sobre o capítulo de número 32, que a gente já começa no noivado da Petra com o Luigi. Aqui nessa cena, o Tadeu tá discutindo com a Gladys pelo fato dela não ter ido com o colar que ele tinha dado para ela, que custou muito caro. Ela disse que estava com problema no fecho, que ela teve que entregar ele pro concerto e ainda não ficou pronto. Deu aquele belo de um migué para ele, né? E ele meio que ficou irritado, mas deixou passar até porque não tem mais o que fazer, né? Já tá na hora do noivado. Aqui também a gente tem a Graça junto com o Daniel na cena e aqui mais uma vez eles colocam uma prensa no Daniel pelo fato do noivado e do casamento com a Graça, até porque ela tá grávida, supostamente grávida dele, e ele tá sendo cobrado por isso. Só que ele veio com essa cara, gente, que parece que chupou limão azedo, mas ele não toma uma atitude, não adianta ficar com essa cara, porque essa cara é nítida que ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que falar, ele não sabe, porque ele não quer, mas ele não tá sabendo como sair daquilo. E parece que tá tendo uma pressão em cima dele e ele não tá sabendo se sobressair em cima dessa situação. Ele fica com essa cara de que parece que chupou um limão e tá segurando ali pra não fazer cara feia, né? Depois mostra que a Lucinda e o Andrade já bebendo, coisa que a Lucinda já tinha pedido pra ele não fazer isso, mas ele tá bebendo e tá conversando com o Marino. E o próprio Marino aqui dá um shadezinho nele, falando que se ele tivesse uma mulher como a Lucinda, ele trataria ela muito bem. E ele fica meio assim, mas ele tá bebendo, então ele tá enchendo o cu de cachaça. E também nesse momento, o Marino fala que até tava pensando em morar na pousada, porque assim ele teria menos gastos, né, do que ele tem morando sozinho. E obviamente, o Andrade pensando financeiramente, ele adora a ideia, porque como o Luigi vai sair de lá porque ele vai se casar com a Petra, vai ter que ter alguém lá pra poder manter as contas em dias da pousada. E seria maravilhoso o Marino ir. Ele até fala que como o Luigi vai sair, ele pode até ficar lá no quarto que tá o Luigi. Obviamente, a Lucinda não gosta muito da ideia, mas como o próprio Andrade falou que é necessário porque financeiramente eles precisam disso. Aí aqui eles querem fazer o brinde já, comemorar o noivado, só que a Petra não quer porque ainda falta o Caio chegar e eles falam, mas vamos, mas bem na hora o Caio chega, o Caio cumprimenta o Luigi, mas daquele jeito, né, que a gente sabe que o Caio tem os dois pés atrás em relação ao Luigi, é que todos os irmãos estão juntos, o Caio e o Daniel se abraçam, tudo. A própria Irene oferece arrumar a gravata do Caio, porque o Caio não conseguiu arrumar a gravata, mas ele não quer a ajuda dela, e é muito compreensível, até porque ele não gosta dela, né? E aqui é aquele momento da cerimônia, onde eles comemoram, aonde eles falam umas coisas nada a ver, e principalmente o Antônio. Gente, assim, é uma coisa absurda. A cena, assim, o que me incomoda muito na novela são as falas. Parece muito uma novela dos anos 90, aonde não se tem um mínimo de compreensão ainda do que é tolerável, e isso me incomoda muito nessa novela. Bom, depois da cena toda do Antônio falando merdas e mais merdas, a gente tem um momento onde a Gladys se encontra com o Luigi e ela fala pra eles fugirem, que ela ainda tem um dinheiro guardado, que ainda tem algumas joias e eles podem fugir, que os dois se amam, o amor dos dois é verdadeiro, é que eles podem ficar felizes e fugirem agora dali. Só que o Luigi não quer. O Luigi, ele quer mais, então obviamente ele não vai sair dali, ele não vai, e ele fala pra ela que não pode fazer isso, porque senão o Antônio ia caçar ele, e porque ele precisa ajudar a Petra, e por causa que essa relação é necessária pra ele, porque ele tá crescendo o olho. Por que ele vai fugir com a Gladys, que tem um pouco de dinheiro guardado, se ele pode ficar com a fortuna e com o império que existe ali, né? Então realmente ele tá crescendo o olho. E é uma pena, porque é visivelmente que o personagem vai se dar muito bem no final. Ou vai ficar junto com a Tata Werneck, né? E os dois vão fugir com todo o dinheiro da Irene. É muito provavelmente que é exatamente isso que vai acontecer. Só que a Petra percebe que ele tá conversando muito com a Gladys e questiona ele. Fala, eu vi que você tá conversando muito com a Gladys. E ele dá aquela enrolada básica nela, fala que ela é professora de português dele e que tá ajudando ele e tal. E ela meio que acredita e tá tudo bem, né? Aqui a gente tem a Graça conversando
conversando com o Marino. É muito nítido que ela ficou muito interessada nele, né? Interessada no sentido sexual, né? Ela deve ter gostado bastante ali do sexo dele, e os dois estão conversando. O Daniel, teve um momento que o Daniel percebeu que o Marino cumprimenta ela, e ele até questiona. Ela falou, mas eu conheço ele como todo mundo conhece. Os dois aqui querem até se ver. Tudo bem que o Marino aqui nesse momento é solteiro, apesar dele ter ali um carinho pela Lucinda, ele é solteiro, então, né, ele pode fazer o que ele bem entender. E aqui o Daniel e o Caio, eles estão conversando justamente sobre essa questão ali da Graça. Ele sabe que o irmão não quer se casar com a Graça, que tem a mulher que ele tá apaixonada, misteriosa, que ele não fala nada, e os dois estão conversando exatamente sobre isso. Depois, o Antônio, ele chega na cozinha para poder acelerar ali pro pessoal poder comer e tal, e ele recebe uma ligação. Essa ligação é do Ramiro em relação ao sequestro do filho da Aline, que a gente vai falar já já. Vamos pular aqui para aquele momento onde o Enzo, ele tá lá na casa da Anneli, justamente porque ele queria roubar o laptop dela, né? E por sorte, ele não consegue roubar. Só que ele é muito esperto. Eles tentam tirar a criança dali justamente para eles poderem conversar. E ele fala que quem mandou roubar foi o Tadeu, que o Tadeu desconfia que ela seja a garota do site. Só que ela acaba se entregando, sabe? E ele fala para ela que ele já sacou que é ela por causa dos peitos dela. Obviamente é uma cena engraçada, né? Ou tentam fazer a cena ser engraçada. O Enzo, ele fala para ela que ele pode não contar absolutamente nada se ela dar um beijo nele. Ela acaba meio que tentando sair ali pela tangente, mas acaba dando esse beijinho nele ali, justamente para evitar que ele acabe contando. Ele vai embora, só que o namorado dela, o Odilon, acaba vendo e acaba ficando desconfiado, porque vê que ele tá saindo da pousada. Outro momento aqui é o Jonatas com uma menina que trabalha na cooperativa, que eu ainda não sei o nome dela. Os dois estão conversando, se beijam, e é legal essa troca entre os dois. E eu gostei muito da atriz, viu? Apesar de não saber o nome da personagem, mas eu gostei muito da atriz. E aqui é o momento onde o Ramiro acaba levando a criança, o filho da Aline, embora. E obviamente a Aline logo depois chama ele pra dentro, se desespera porque o filho não tá ali. E é esse momento aqui que a gente terminou lá com o Antônio recebendo a ligação na cozinha, que é o momento que o Ramiro tá falando que deu tudo certo, que ele sequestrou a criança. E obviamente o Antônio tá na festa, justamente ele criou esse momento pra ninguém desconfiar dele, que ele tá na festa, então não foi ele. Mas todo mundo sabe que ele tem um capanga, né, gente? Ninguém é burro também. A Aline, nesse momento, liga pro Jonatas, porque o Jonatas já tá em casa, e fala que o filho dela desapareceu. Aí toda a família do Jonatas, o pai e a irmã, vão lá conversar com a Aline e tentar ajudar nas buscas e tentar ver onde que a criança tá. E vão procurar no lago, vão procurar no meio do mato, porque a criança pode ter saído. Teve aquele outro momento que a criança também entrou na mata para poder ir até o xamã, então obviamente pode ser que tenha acontecido isso, né? E a gente volta pra cena do noivado da Petra com o Luigi, e aqui o Marino tá novamente conversando com a Lucinda e com o Andrade, e ele recebe uma ligação. E nessa ligação é justamente o Jonatas falando para ele que o filho da Aline foi sequestrado ou desapareceu. Ele fala que vai chamar os policiais e vão tentar ajudar eles na busca. Só que ele acaba falando pra Lucinda que o filho da Aline acaba sendo sequestrado ou desapareceu. Obviamente que alguns outros personagens acabam ouvindo, como o próprio Antônio, acaba fazendo a sonsa, né? Falando, meu Deus, que horror. A Aline também quer cuidar de fazenda, não cuida do filho, dá nisso. Ah, ele também, por favor, né? O Caio também escuta, e o Caio já fica desconfiado do próprio pai, porque ele sabe que o pai dele é capaz de fazer esse tipo de coisa, e o Caio também sai desesperado atrás. E aqui o Marino até um pouco gentil com a Aline, ele fala que independentemente dos problemas que eles possam ter, é a vida do filho dela, é a vida de uma criança, e ele vai tentar fazer de tudo para poder encontrar. Aqui o Caio chega, o Caio vê uma pegada na terra e acha que a criança pode ter sido levada. O Marino um pouco desconfia, porque como é que o Caio tem tanta certeza por causa de uma pegada? Pode ser pegada de qualquer pessoa, principalmente durante o dia, tem vários funcionários ali que podem andar por ali, né? Voltando pro casamento, a família que tá indo embora, e obviamente o Antônio acaba falando pro Daniel, leva a tua noiva embora pra casa. Ele fala, não, tudo bem, eu vou levar. E a gente vê o quanto ele não consegue tomar controle e decisões da própria vida, sabe? E aqui pra mim foi o melhor momento do noivado, quando a Petra fala pra mãe dela, por que a gente não se casa no castelo do Luigi na Itália? Obviamente, a Irene adora a ideia, né? Fala, nossa, que legal, é mesmo, vamos fazer isso. Mal sabem elas que não existe castelo nenhum. E ele, obviamente, acaba passando a perna nelas, falando que o castelo dificilmente eles vão conseguir, porque tá sempre alugado pra filmes de Hollywood. E ela ficou mais encantada ainda. Oh, gente,
Hoje. E aqui o Caio chega novamente no noivado e fala pro pai dele, cadê o filho da Aline? Obviamente que o Antônio fica irritado e desconversa e fala que não foi ele, mas o Caio tem plena consciência que foi ele. E aqui novamente, que ele mais uma vez ele fala que a Aline quer cuidar de plantação, quer cuidar de fazenda e não cuida do filho. Mas os dois acabam discutindo aqui mais uma vez, mas obviamente o Caio já sabe que o pai dele é capaz. E o Antônio tem que se cuidar, porque as pessoas já estão muito óbvio que é ele, sabe? Por mais que ele tente disfarçar, as pessoas já estão muito acostumadas e já sabem que é o estilo dele fazer isso. E aqui mais uma vez o Tadeu briga com a Gladys em relação ao colar, que ela não pôde ir com ele, e os dois acabam discutindo novamente sobre isso. Aqui é um momento onde o Daniel acaba levando a Graça para casa, e aqui é o momento que ele pede um ultrassom do filho deles, e obviamente ela fica com essa cara porque não existe criança. E ela vai ter que dar um jeito de conseguir um ultrassom. Ele vai embora, ela conversa com a mãe tá aqui extremamente abalada, por causa que brigou com o marido, por causa de um colar. E ela também tá, a Graça tá assim, porque o namorado quer um ultrassom de uma criança que não existe. Só que aqui a Gladys também é outra falcatrua, né? Falou pra Graça que elas vão ter que comprar, ter que dar um jeito de encontrar um ultrassom falso pra poder esfregar na cara do Daniel. Família unida na falcatrua, pode até ser que dê certo, né? E aqui outra cena extremamente constrangedora, que é a Lucinda levando o Andrade bêbado embora pra casa. Ele tá muito bêbado. Ele se despede da Irene, é uma cena extremamente constrangedora, ele super bêbado. Ela coloca ele no carro, ela leva ele pra casa. Ela leva ele pra casa, coloca ele em casa, coloca ele na sala e fala pra ele que ela realmente tá muito abalada. E ele começa a falar que ela fez ele passar vergonha. Só que, obviamente, foi o contrário. E ele começa a falar, né, que ela foi responsável por ele passar vergonha na festa e tal. Ela empurra ele e ela se tranca no quarto. Ele começa a bater na porta pedindo pra entrar, mas ela não deixa e ela fica lá dentro. Que bom, pelo menos assim não vai apanhar dele, né? Era isso que ia acontecer. Aqui o Ramiro está ali no bar da cidade, não por causa de qualquer coisa, mas porque para ele ter um álibi que ele estava ali, né? E ele tá ali conversando com o Kelvin. A Berenice vem pedindo pra dançar com ele e tal, mas obviamente ele foge. E estão todos aqui conversando. O Ademar, ele não sei o que ele... Eu não lembro o que ele faz, mas que a Luana fica super grata e a Luana vai cantar pra ele e tudo. E aqui é o momento em que o Daniel volta pra casa e fica conversando com a Angelina. A Angelina tá chorando, ele pergunta o que tá acontecendo e ela fala pra ele que ele não sabia o que tava acontecendo, mas a cidade inteira já tá sabendo que o filho da Aline desapareceu. E termina a novela com a cara do Daniel falando chocado que a criança desapareceu. Terminou o capítulo aqui. Bom, povo, eu tô bastante atrasado com a novela. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da novela, que é muito bom o feedback de vocês. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever, deixar o like, o comentário de vocês ajuda bastante no engajamento. Muito obrigado por todo o apoio, beijo e até.